Precisamos dessas rotas de navegação e garantir sua proteção. Não pode haver navios chineses ou russos ao passar por aquele estreito. Portanto, os Estados Unidos precisam protegê-la. É fundamental e faz parte da nossa segurança nacional. Então, se você não fabrica chips, não pode ter robôs, não pode ter drones, não pode cuidar de si mesmo. Portanto, precisamos produzir nossos próprios chips semicondutores em casa para nos proteger. Nossos antibióticos são fabricados na China. Sim. E vamos lá. Não podemos ter um adversário, certo? Deus nos livre que nos cause um conflito. Simplesmente não faz sentido. Então precisamos repatriar essas coisas. Devemos repatriar nossos fármacos. Então, ao falar de produtos farmacêuticos, o presidente visa nos proteger. Mas antes, tem isto. O presidente Trump está a caminho de Davos neste momento. Depois que o Air Force One retornou a Washington devido a um problema elétrico, o presidente reforçou seus planos de adquirir a Groenlândia, enquanto líderes mundiais aguardam seu discurso nesta manhã. Aqui está o presidente ontem. Até onde o senhor estaria disposto a ir para adquirir a Groenlândia? Você vai descobrir. Bem, essa história dominou a conversa ontem. No palco em Davos, o secretário Scott Bessent me explicou a importância e a estratégia por trás da aquisição da Groenlândia. Assista a seguir. Justificar a anexação de um país quando a Dinamarca e a Groenlândia não têm interesse? Bem, Maria, acho que o presidente tem uma visão muito firme sobre a segurança do hemisfério ocidental e acredita que os EUA não devem terceirizar sua segurança nacional. Ele acredita que a Groenlândia é essencial para o escudo antimísseis Golden Dome. O presidente está preocupado que, se houvesse uma incursão na Groenlândia, os Airs na EUA seriam chamados para defender a Groenlândia. A Groenlândia está se tornando cada vez mais atraente para a conquista estrangeira. Eu digo calmamente a todos, sentem-se, respirem muito fundo, não revidem, não revidem. O presidente estará aqui amanhã e fará com que a sua mensagem seja ouvida. Muita reação a isso. Líderes da União Europeia estariam considerando uma retaliação comercial pesada caso o presidente Trump siga adiante com suas ameaças de tarifas. O presidente afirma que responderá a qualquer ação da Europa, acreditando que um acordo pode ser alcançado nos próximos dias para satisfazer a todos. Conosco agora em Davos para falar sobre isso está o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Secretário Lutnick, bom te ver. Que bom te ver. Grato por virem. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Líderes europeus estão dizendo, queremos conversar sobre isso, e farão uma sessão de emergência no domingo. Os dinamarqueses dizem que vão vender títulos do Tesouro do Zéu. O quanto você está preocupado com essa reação? Quero dizer, os europeus deveriam tentar se lembrar de como foi em abril, certo? Eles ficaram todos animados e foi algo grande. E o presidente escreveu cartas e fez comentários porque queria eles na mesa, certo? Você precisava dos europeus na mesa, certo? E foi isso que ele fez. Ele disse, olha, vocês precisam focar e estar na mesa conosco. E é isso que vai acontecer. A Groenlândia ela é vital à segurança nacional. Fale sobre a Groenlândia e suas implicações à segurança nacional. Por que ela é tão importante para a segurança? Bem, vou lhe dar um exemplo diferente do que o secretário Baston disse ontem. Então, a ideia é que os Estados Unidos sempre protegeram as rotas marítimas do mundo, certo? Após a Segunda Guerra Mundial, foram os Estados Unidos que protegeram as rotas marítimas, certo? Entre a Europa e os Estados Unidos. Com a abertura do Ártico, o que você acha que vai acontecer? Precisamos dessas rotas de navegação e garantir sua proteção. Não pode haver navios chineses ou russos ao passar por aquele estreito. Portanto, os Estados Unidos precisam protegê-la. É fundamental e faz parte da nossa segurança nacional. O hemisfério ocidental faz parte da nossa segurança nacional e o presidente quer garantir que o protegerá. Lembre-se, essas rotas comerciais também são para a Europa. Não é como se fosse algo unidirecional. Rotas fluem em ambos. O que você diria se um aliado dissesse, olha, vamos entrar e tomar outro país, mesmo que o país não tenha interesse?
Quero dizer, falamos o dia todo, todos os dias, sobre as ações malignas de Putin entrando na Ucrânia. As pessoas olham e perguntam, como os Zelecero podem adquirir outro país mesmo com resistência? Não lembro da Groenlândia como outro país. Não estamos tomando a Dinamarca. A Groenlândia fica no nosso hemisfério. Fica muito, muito longe da Dinamarca, como sabemos. São 57 mil pessoas que estão próximas dos Estados Unidos e é importante garantir que protegemos o hemisfério ocidental. A força americana no Ocidente é vital para o mundo. Quando a América brilha, o mundo brilha. Mostramos isso em 2025. Acho que o presidente vai comentar isso. Ele reunirá e conversará com líderes europeus e eu acho que eles vão resolver isso. Mas ele quer eles na mesa. Ele quer que eles levem a sério. E eu não entendi por que eles mandaram, algumas dezenas de militares para a Groenlândia. Quer dizer, não fazia o menor sentido. Quer dizer, eles não enviaram aquelas 2 dúzias de pessoas para a Ucrânia antes da entrada da Rússia. Então, quer dizer, acho que ele sentiu que eles foram apenas provocativos. Então, se você provocar o presidente, receberá uma resposta. Você está lidando com várias questões comerciais e quero falar de Taiwan em breve. Mas está preocupado que líderes europeus digam, talvez não fechemos o acordo comercial que negociamos há tanto tempo. Não, o acordo comercial da Europa com os Estados Unidos é bem sólido. Não querem mudar as tarifas automotivas. Eles com certeza não querem mudar as tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos. Essas coisas são realmente importantes para a Europa. É por isso que temos um acordo, em primeiro lugar. Acredito que haverá muita conversa, agitação e barulho. Mas, por fim, os Estados Unidos vão conversar com a Europa, seu grande amigo e aliado, e vão encontrar uma solução que seja adequada para a Europa e para o presidente. Ele sabe o que faz e cuida disso. Vou deixar a segurança nacional resolver isso. Isso importa da América. Se importa a eles, importa também a Europa. Secretário, você e Jameson Greer negociaram um novo acordo comercial EU-Taiwan. O pacto prevê um aporte de 250 bilhões de dólares de Taiwan em semicondutores e tecnologia, enquanto os EUA avançam no setor. Baixarão a tarifa sobre produtos taiwaneses até 15%. A Taiwan Semiconductor investirá 165 bilhões de dólares na produção nos EUA, com 3 novas fábricas de chips. Quero falar mais sobre isso. Falamos com Jameson Greer, que estará aqui às 8 da manhã. Dê sua opinião sobre a importância para a segurança nacional desse acordo que você fechou com Taiwan. Então, se você não fabrica chips, não pode ter robôs, não pode ter drones, não pode cuidar de si mesmo. Portanto, precisamos produzir nossos próprios chips semicondutores em casa para nos proteger. Quando o presidente Trump assumiu, não produzíamos chips de ponta. Nosso objetivo é, ao sairmos, ter 40% de participação. Temos Taiwan, certo? 250 bilhões de dólares. Suas empresas virão para cá, a TSMC. Demos 100 bilhões de crédito, mas faltam 150 bilhões. Taiwan investirá 250 bilhões em suas PMEs para trazer a cadeia de suprimentos e atingir 40% do mercado. E então, para o restante, o CHIPS Act, que era pequeno, nós dobramos o seu tamanho, não gastamos mais dinheiro e dobramos o tamanho dele. Temos a Micron investindo 200 bilhões de dólares na América. Vamos investir 1 trilhão em semicondutores nos Estados Unidos, atingir 40% do mercado e garantir nossa autossuficiência caso seja necessário. Isso é muito importante em termos de segurança nacional. Eu entendo totalmente isso. Quer dizer, você sabe, temos a China e a Rússia avançando e os EMEA dependem totalmente da China para todas essas coisas. Como é possível que o presidente Trump seja o primeiro a realmente tomar medidas a respeito disso? Parece loucura, não é? As pessoas dormiram durante tudo. Quer dizer, nossos antibióticos são fabricados na China. Sim. E vamos lá. Não podemos ter um adversário, certo? Deus nos livre que nos cause um conflito. Simplesmente não faz sentido. Então precisamos
repatriar essas coisas. Devemos repatriar nossos fármacos. Então, ao falar de produtos farmacêuticos, o presidente visa nos proteger. Vimos isso na Covid, não foi? Faltavam máscaras e equipamentos hospitalares. Sim, foi insano. Focamos nisso agora. O presidente Trump é o único com coragem e que diz: olha, vou consertar isso pela América. Por isso é ótimo trabalhar nesta administração. Sabe, nós estamos literalmente consertando as coisas que não fazem sentido na América. Não fazemos semicondutores nem farmacêuticos. Nós não trabalhamos com manufatura. Precisamos ter empregos na América para o nosso grande povo. Vamos trazer esses empregos de volta para casa? Sim, e é incrível para mim que tenha levado tanto tempo para realmente fazer isso. O presidente ameaçou com tarifas para que as empresas trouxessem sua produção para cá. Bem, faz sentido, não é? Era uma vez, o presidente sempre diz, era uma vez, havia Intel Inside. Nós fazíamos todos os semicondutores naquela época. Se o presidente decidisse impor uma tarifa de 50%, você tem que fabricar aqui. Então os semicondutores nunca teriam saído. Em vez disso, falhamos. Adotamos a globalização, buscando a mão de obra mais barata onde quer que esteja. Qual foi o resultado? Tudo saiu dos Estados Unidos, destruindo a base industrial americana. Agora precisamos trazer isso de volta e recriar esses empregos. Priorizamos os trabalhadores americanos. É disso que se trata o nosso trabalho e foco. Pense nisso. Que modelo teria? Ações da Ford saltaram 40% e da GM 60%. Mas com Donald Trump na Casa Branca ele diz: vou proteger nossa indústria automobilística. O UAW está do nosso lado. Sean Fein, do UAW, me ligou e disse: eu não acredito. Digo ao secretário de Comércio republicano: graças a Deus, vocês prezam pelo trabalhador americano. Secretária, você acabou de se reunir com o CEO da Intel, Liped Bhutan, na Casa Branca, 4 meses depois de o governo adquirir uma participação de 10% na empresa. Você diz que a parceria já está gerando dezenas de bilhões em valor para o povo americano. O governo tem posições similares na MP Materials e Lithium Americas, Steel e outras. Me explique isso, porque você é capitalista. O presidente é capitalista. Vocês falam de capitalismo de livre mercado. E quando entrevistei o presidente pela primeira vez, voltamos para o segundo mandato. Foi logo após a posse. Eu disse a ele: senhor, o presidente quer a iniciativa privada como protagonista daqui a 4 anos. Mas intervir diretamente na Intel, na MP e vetar dividendos da defesa não é o capitalismo de livre mercado. Ok, então vamos falar sobre a Intel por um momento, certo? Então eu entro pela porta. O governo Biden tinha dado DADO, 10 bilhões de dólares para a Intel construir semicondutores nos Estados Unidos, algo que eles já estavam fazendo. Chamo isso de Natal dos acionistas. Uma empresa de 100 bilhões de dólares recebeu 10 bilhões do governo e não produzirão semicondutores. Então dissemos: cancelem o contrato e queremos os 10 bilhões de volta. Não vamos dar esse valor. Negociamos e dissemos: ok, fiquem com o dinheiro já assinado, selado e entregue. Dê-nos 10% do capital da empresa, podemos ajudar porque queremos que a IA tenha sucesso na América. Para nós é vital fabricar semicondutores no EUA. E o que aconteceu? As ações subiram 35%, 40% desde então, certo? Os 10 bilhões de dólares foram zerados. Então temos lucro de 30 bilhões nos Estados Unidos. É justo cuidar do contribuinte americano às vezes. Nem tudo deve ser uma doação. Então, o conceito de isso não é livre mercado, eu acho que isso é a definição de livre mercado. Distribuir dinheiro dos contribuintes, para mim isso simplesmente não faz sentido. Que tipo de acionista o governo é? Ativista? Dirá a Intel como gastar dinheiro? Você vai dizer para a Intel o que fazer? Não, mas o que fazemos é, ao estarmos lá e acenarmos com a cabeça atrás deles, eles sabem que aquilo não vai a lugar nenhum. Então, você pode investir na Intel, você pode tentar. Então, eles, como o Lipo acabou de dizer, certo? Ele disse que o 18A e o 14A dele estão indo bem. Isso é 1,8 nanômetro, basicamente o chip mais avançado dos Estados Unidos, e ele está produzindo com sucesso. E é mais ou menos isso que queremos, certo? O que a América quer? Queremos chips de ponta fabricados nos Estados Unidos. Sejam caças F-35, drones ou robôs, nós os fabricamos aqui para que possamos nos proteger.
Agora, secretário, né, falando em drones, ainda compramos da fabricante chinesa DJI? Quer dizer, ainda temos esses drones em nosso arsenal. Então essas coisas vão acabar, certo? Drones fabricados na China e robôs fabricados na China. No nosso estudo chamado 232, analisamos o mercado, analisamos o estudo. Então, ao concluir, sairemos, recomendaremos quais políticas e procedimentos adotar, decidindo então como fazê-lo. Falando em 232, seria a opção se a Suprema Corte decidir contra você? Aguardamos se o presidente Trump pode ou não usar tarifas em uma emergência. O que você espera? Quando podemos esperar receber essa notícia da Suprema Corte? E você consegue, sugerir uma alternativa para arrecadar essas centenas de bilhões de dólares em receita tarifária que vocês já conseguiram? Então, eu estava no tribunal durante a audiência perante a Suprema Corte e nós vamos ganhar o caso, certo? Eu ouvi o relato do caso. Nós ainda vamos vencer. Foi uma sensação muito boa quando fui embora. Disse ao presidente, você ganhará este caso. Uau! Então eu estava lá, eu ouvi tudo. Portanto, estou bastante confiante. Mas nós temos... Mas 5 juízes se mostraram céticos que Trump pudesse usar isso como emergência. Eles estavam céticos quanto ao outro lado, para nós. Fomos os primeiros, então eles estavam céticos. Certo? Mas aí, sabe, todos os jornais escreveram tudo. E todo mundo escreveu tudo. E então eles foram embora. E se mostraram mais céticos em relação ao outro lado. Então, quando fui embora, me senti bem comigo mesmo. Cada um dos juízes fez perguntas realmente interessantes, certo? E eles disseram, vou te dar um exemplo. Uma das perguntas foi, então, deixe-me ver se entendi. O senhor está dizendo que o presidente dos Estados Unidos da América pode cortar o comércio com um país, pode cortá-lo sem custo algum, mas não pode cobrar uma tarifa? Então, ele não pode fazer nada menos? Ele disse, imagine. Brett Kavanaugh continua. Imagine no Salão Oval. Senhor presidente, temos um problema com este adversário. Corte o fornecimento. Não, prefiro apenas impor uma tarifa. O senhor não tem permissão para isso. Simplesmente não faz sentido algum. Essa foi uma pergunta feita por um juiz da Suprema Corte. Então acho que foi isso que me fez sentir bem, certo? São exemplos de por que nos sentimos bem. Ele deve ganhar, mas Jameson Greer e eu, unidos, ajudaremos o presidente a executar seus planos. Nós o trouxemos até aqui, acho que vamos continuar aqui, mas se algo mudar, nós dois vamos trabalhar juntos. Temos poder suficiente, faremos isso pelo presidente. Parceiros sabem que as tarifas ficam, mas venceremos na Suprema Corte. Então, você acha que poderia usar as seções 232 e 301 ou outras para arrecadar esse tipo de dinheiro? Bem, como disse o juiz da Suprema Corte, se vocês revogarem isso, vai ser uma grande confusão. Nossa, que bagunça seria. E eu simplesmente não consigo imaginar que eles tirem o poder da única pessoa eleita por todos os Estados Unidos da América. Ele deve ser responsável, deixe o presidente guiar a política externa, veja o incrível trabalho que ele fez. O PIB subiu 4,3%, certo? Importações em queda acentuada, exportações em alta. O déficit comercial diminuiu consideravelmente. PIB em alta e déficit em baixa, isso significa que todos saem ganhando. É preciso manter esse poder com o presidente. Qual a expectativa de crescimento econômico para este primeiro trimestre? No primeiro trimestre de 2026, a economia do Israel, de 30 trilhões de dólares, crescerá mais de 5%. Ultrapassar 5%. E se tivermos um novo presidente do Fed neste verão e ele reduzir as taxas de juros como deveria, porque o maior crédito do mundo paga taxas tão altas? Você viu o prazo, né? Olhamos. 4 1/4. Estamos 200 pontos base acima do resto do mundo e somos o melhor crédito. Diria, não. O melhor crédito paga a menor taxa. Sim. Não a taxa mais alta. Se cortarem a taxa, verá que até o fim de 2026, o crescimento dos EUA será de 6%. Uau. E vou dizer, isso resolve muita coisa, e é por isso que você coloca Donald Trump no Salão Oval. O presidente Trump tem falado sobre os 19 trilhões de dólares que teria atraído para os Estados Unidos. Quando você se sentou pela primeira vez, falava sobre outros valores que captou com investidores e diversas empresas. Que número é esse?
Ok, o Japão investiu 550 bilhões de reais para construirmos energia. Precisamos desses data centers no país. Vamos gerar energia de duas formas. Além de construir data centers, usaremos parte dessa energia para a rede elétrica, reduzindo o preço para os americanos. Queremos reduzir em 10% para que os americanos se beneficiem. Coreanos deram 200 bi, totalizando 750. Depois deram mais 150 bi para o setor naval, somando aos 500 bi de Taiwan e ao débito de comércio que organizou tudo. É um lugar muito movimentado investindo esse dinheiro para o bem da América, e isso além do que Donald Trump fala. Parece se divertir neste novo emprego. Meu objetivo, ser membro deste gabinete, é se divertir, certo? Quero ser o membro com a melhor experiência com Donald Trump. O povo americano também deve se divertir muito. Bom te ver. Obrigado por nos acompanhar. Howard Lutnick está aqui. Voltamos.